Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro nesta segunda-feira, 14 de outubro. Em 1969, a junta militar baixava os dois últimos atos institucionais, o 16 e o 18. Um deles marcando data para a eleição de presidente da República e, em consequência, o Congresso reabre no dia seguinte. E o outro passa para a reserva os militares que estavam discordando da indicação de Médici para presidente da República. Num 14 de outubro, em 1976, entra na Academia Brasileira de Letras a primeira mulher, Raquel de Queiroz. Nada menos que Prêmio Camões aqui, Prêmio Machado de Assis no Brasil. Ela escreveu o prefácio do meu livro, que foi lançado em 89, teve 12 edições. Só um trechinho do que ela escreveu aqui no prefácio. Ele personifica a imagem ideal do repórter, o homem que não opina diretamente, que não agride o leitor com considerações e recados ideológicos. Constrói a sua história com sólidos blocos de fatos, com as cores amenas ou violentas correspondentes à realidade desses fatos. Como já disse, o repórter por excelência. Raquel já nos deixou. Prêmio Camões, Prêmio Machado de Assis. Gente, sábado foi o Dia Mundial, é o segundo sábado de outubro, o Dia Mundial das Aves Migratórias. Eu estou aqui no meio do verde de Lisboa. Lisboa é uma cidade muito arborizada e eu queria falar sobre uma ave não migratória, como curiosidade para vocês. Os periquitos de Lisboa, que são aves de fora. Nunca teve periquito por aqui. Agora Lisboa está cheia de periquitos. Por quê? Conta a lenda que alguém abriu um container no porto que estava cheio de periquito, há uns 40 anos. Mas os estudiosos dizem que são periquitos importados legalmente da Ásia, da África, por pessoas, por particulares, que foram libertando esses periquitos nas últimas décadas. Eles foram se acasalando e se reproduzindo, e hoje fazem algazarras em Lisboa. Um pouquinho de história para quem quiser vir a Lisboa e se surpreender com esses periquitos coloridos. Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Pois o ministro das Comunicações já viajou para a China, Juscelino Filho, aquele da estrada asfaltada, do avião para ver leilão de cavalo. Na China, segundo a coluna da Rosiane Kennedy no Estadão, vai procurar concorrente para o Starlink do Elon Musk. Vocês sabem quem é Elon Musk, né? Aquele sujeito que acaba de pôr uma nave a 144 quilômetros da Terra, velocidade de 16 mil quilômetros por hora, e depois pega o propulsor, que sempre era jogado fora, né? Depois de empurrar em órbita, ele cai depois de alguns minutos, pois voltou, o propulsor veio de ré e entrou na torre de lançamento. Todos acompanhamos isso na rede social. Pois então, um integrante do governo brasileiro vai à China procurar concorrente para a empresa, para a Starlink do Elon Musk, que está ajudando os amazônidas a se ligarem ao Brasil e ao mundo e a se ligarem entre si. Viramos vendedores, representantes de empresas chinesas? Será? Enquanto isso, o presidente do Brasil vai à Rússia, a Kazan, né? Eu já falei nisso, para a reunião dos BRICS, que começa dia 22. E a reunião exige que os participantes sejam amistosos, tenham boas relações com a Rússia, com a China e com o Irã. É a exigência, segundo a agência oficial. Outra exigência é brigar para que haja uma reforma nos estatutos das Nações Unidas e para que o dólar não seja mais a moeda mundial de referência. Ou seja, os BRICS se transformou num órgão anti-americano, né? Por falar em Irã, agora a gente
pega o noticiário do dia e vê que o governo do Talibã, que reassumiu desde 2021 o Afeganistão, está avisando que não se pode publicar imagens de seres vivos, nem mesmo no celular, nem no jornal, nem na televisão. Não pode. Isso é contra a lei islâmica. Aliás, desde agosto que as mulheres não podem mais falar em público, lá no Afeganistão, e nem estudar acima da 6ª série. Será que, porque o Islã pretende tomar o mundo, será que esse é o futuro de nossos netos ou bisnetos? E a gente vai ficar esperando? Ou fazer como a França, ou a Bélgica, a Alemanha, ficaram passivos, sem pensar nos valores na cultura local, nacional, que formam a nação sem língua, sem religião semelhante, sem valores semelhantes, não é uma nação. Né? Só para a gente ponderar isso. E por falar em Irã, outra coisa, né? Irã quer eliminar Israel, quer fazer o que o Hitler não conseguiu fazer. E o Brasil se manifesta, toda hora se manifesta contra Israel. Qualquer motivo. E aí é bom a gente recordar que ainda temos Constituição. E a Constituição diz no artigo 4º que a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Inciso 8º. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Não preciso entrar em detalhes, né? Dizer por quê. Está claríssimo. Bom, gente, o governo está anunciando que, passadas as eleições, Lula vai entrar em campanhas de propaganda. Campanha vai botar o nosso dinheiro em propaganda. Mas isso é desde sempre. Tem sido, em vez de ações, a propaganda. Eu costumo dizer que o bom produto não precisa de propaganda. Um bom governo não precisa de propaganda. Quem precisa de propaganda é sabonete. Não? Para dizer que um tem um perfil melhor que o outro, um limpa melhor que o outro, um acaricia a pele e o outro não. Né? O governo não precisa, basta mostrar a ação. As consequências de um bom governo dispensam gastar dinheiro em propaganda. Vejam, por exemplo, não adianta fazer propaganda se a gente olhar o desempenho das estatais. Com Dilma, em 2014, déficit das estatais, 4 bilhões e 300 milhões. 2015, 4 bilhões e 300 milhões de déficit. Aí entra Temer, 2017, já está no azul com 400 milhões de superávit. Aí entra Bolsonaro, o azul vai para 4 bilhões e 400 milhões. No ano seguinte, vai para 11 bilhões e 800 milhões de superávit nas estatais. Aí vem a pandemia, cai para 3,6 bilhões de superávit e 2,9 bilhões de superávit. Passa a pandemia e no último ano 6 bilhões de superávit. Aí entra Lula, 2 bilhões e 300 milhões de déficit. Neste ano o déficit já está em 7 bilhões e 200 milhões. Estou falando das estatais. Enquanto isso, com incêndio aí tem superávit. Os incêndios desse ano já superam os do ano passado em 76%. E eu fico pensando, né, a Amazônia está lá ao Deus dará. O pior é os amazônidas. A presença do governo é para pegar pequeno agropecuarista,
que estão lá, botando o pé no Brasil para mostrar essa terra é nossa. Enquanto isso, o crime aumenta. Inclusive em Roraima, onde o fogo também está pegando. Será que o governo sabe do crime? Suponho que saiba. Aí falam, né? Eu falei outro dia aqui, parece que não havia direita. Agora estão falando, eu vejo nos jornais, isolar a extrema-direita. Gente, nunca falaram em isolar a extrema-esquerda, que quebrava tudo, que vandalizou o Congresso Nacional, quebra vidraça, quebra vitrina de banco, incendeia pedágio, incendeia a lavoura, derruba a cultura, derruba poste de energia elétrica, invade propriedade alheia. Dessa, nunca houve grandes preocupações, não é antidemocrático. Aliás, parece que passou um pouco depois dessa eleição o chavão da mídia de não usar a direita jamais, né? Usar sempre extrema-direita. Fica divertido, né? Bom, o PSOL e o Solidariedade, engraçado que Solidariedade foi lá com o presidente Paulinho da Força, que está todo enrolado na justiça, né? Entraram no Supremo com ações para não prosseguir as propostas de emenda constitucional que restringiriam poderes do Supremo, que não são poderes do Supremo, na verdade são poderes do Legislativo que o Supremo é que está usando, né? Mas, enfim, são medidas do Legislativo, como não pode um único ministro do Supremo suspender uma lei aprovada pela maioria dos representantes do povo, que são os que fazem as leis, né? Isso já foi aprovado no Senado e está tramitando na Câmara, agora já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, o outro é de origem na Câmara, em que uma medida do Supremo que contrarie totalmente a Constituição pode ser derrubada por 2/3 da Câmara e 2/3 do Senado. Então, eles entraram lá para proteger o Supremo. Caiu nas mãos do ministro Nunes Marques como relator. Aí fica a grande pergunta que qualquer pessoa vai perguntar. Mas peraí, o principal interessado nessas ações é o Supremo. Como é que o Supremo vai julgar, vai aceitar, vai tramitar, se ele é que é o principal interessado? Aliás, na verdade, o principal interessado é o povo, mas o Supremo é que é o envolvido, é o que se sente atingido, como já manifestaram alguns ministros do Supremo. Como é que o Supremo vai fazer? Eu sei que anos atrás o Supremo fazia uma coisa fácil, que evitava o desgaste. Quando vinha a coisa de partido político que não tem voto e que perdeu no plenário e quer ver se ganha, né, no tapetão do Supremo, o Supremo devolvia dizendo, essa é uma questão interna de vocês, resolvam aí. O Supremo devolvia. Eu não sei, o Supremo alega que não pode devolver, porque a Constituição diz que todo mundo pode recorrer à justiça. Sim, pode recorrer. Não é impedido que recorra, mas a justiça tem que dar uma resposta. Qual seria a resposta? Está nas mãos de Nunes Marques, decifra-me ou devora-te. De Lisboa, Alexandre Garcia.